Deixa eu ver se aqui já entrou ao vivo no canal. Vamos ver. Só um minutinho. Só ver se o YouTube vai pular os comerciais aqui para a gente poder iniciar. Já estamos no ar, Vinícius, é contigo. Muito bem, boa noite pessoal. É uma alegria recebê-los aqui no canal do Doni Correia, uma teia de ideias. Hoje para uma conversa maravilhosa, uma conversa interessantíssima na semana da grande premiação do cinema mundial, o Oscar 2025. Eu, Vinícius Romagnoli, psicanalista, diretor da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, tenho a alegria de mediar uma conversa com dois gigantes aí, duas pessoas que eu admiro muito, Doni Correia, Ariane Severo. E hoje nós teremos então a oportunidade de falar sobre os filmes que estão concorrendo, sobre os roteiros, as atuações, as impressões, olhares psicológicos, psicanalíticos, estéticos sobre essas obras de arte que chegam até nós uma semana decisiva, finalzinho aí, reta final para o Oscar. Eu gostaria de começar apresentando os nossos convidados, começando pela Ariane Severo, ela que é bacharel em Direito, bacharel em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, especialista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre em adultos, professora e supervisora no contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade há mais de 20 anos, professora da nossa escola de psicoterapia psicanalítica aqui de Maringá e que ministra a oficina de psicanálise e literatura, tendo organizado vários livros, entre eles Tudo em Movimento e Casa, um estudo psicanalítico, filosófico e literário do habitar, de 2023. Além disso, desde a pandemia, Ariane trabalha com oficina de psicanálise, literatura e cinema, onde ela trabalha diversos filmes numa modalidade online. Ariane, muito bem-vinda, uma boa noite. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite da EPPM e também o espaço, né, que o Doni proporciona, a tua interlocução conosco. Vinícius, é um prazer enorme estar aqui esta noite. Obrigado. E o Doni, nosso anfitrião, não é, Doni, que está cedendo esse espaço para a gente no seu canal. Doni é mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Abracine, professor do Centro Universitário de Belas Artes nas áreas de Cinema e Artes Visuais, cursa atualmente a formação em Psicologia Analítica, com ênfase em mitos, literatura e arte, pelo Instituto Freedom, e é também nosso professor na Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá. Doni, bem-vindo. Muito obrigado, né? Foi muito bacana poder ceder o espaço aqui do canal, porque vai muito ao encontro do que a gente discute. O Vinícius é de casa, né? Daquele que já entra aqui no canal, já abre a porta da geladeira, né? Então, ele já participou aqui de outras conversas com a gente. Eu dou boa noite aí para o pessoal que já segue o canal, né? É sempre um prazer poder trazer esses temas que o pessoal que já está aqui com a gente, que já acompanha a gente, sabe que tem a ver com, né, o escopo todo do canal. Quem está chegando agora, né, por conta do convite aí feito pelo Vinícius e pela Ariane, fique à vontade para se inscrever também aqui no canal, badalar a sineta, deixar comentários, mandem aqui o seu superchat, mandem seus comentários, que a gente vai estar respondendo ao longo aí dessa conversa entre uma intervenção e outra. E, obviamente, é um prazer aqui poder ceder o espaço para o Vinícius poder mediar essa conversa, né? E ter a Ariane aqui pela primeira vez também, que eu espero que seja a primeira de muitas. O Vinícius não precisa nem falar, né? Ele já tem carteira de sócio, né? Praticamente. Então, ele está sempre aqui comigo e a Ariane está convidadíssima já a voltar outras vezes também. E muito obrigado. Obrigada, Doni. Valeu, Doni. Sempre uma alegria. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, nós estamos aqui para falar do Oscar 2025,
que já seria por si só, né, uma grande oportunidade para a gente discutir questões do campo da estética, da arte, da psicanálise, né, que são as áreas que nos conectam aqui, nós três, mas, sobretudo, porque pela primeira vez em 97 anos, em 97 edições do Oscar, nós temos um representante do Brasil, né, na categoria de melhor filme, não só de melhor filme estrangeiro, mas também de melhor filme, melhor atriz, né? Então isso por si só já causa assim uma comoção, né? E nós temos visto uma campanha, né, toda sendo realizada não só pelos produtores do filme, né, mas também pelos brasileiros aí que estão na torcida e em clima de Copa do Mundo, né? Eu sinceramente eu tenho uma vaga lembrança de ter experimentado isso há 25 anos atrás com o Central do Brasil. Eu lembro dessa expectativa muito grande pela premiação, pela categoria de atriz com a Fernanda Montenegro, mas sinceramente não tinha um paralelo na minha memória de algo como o que nós estamos vivendo nesses dias, né? Doni, Ariane, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre, de um modo geral, né, sobre as expectativas de vocês para essa premiação, como que vocês receberam, né, essas indicações do Ainda Estou Aqui para o Oscar. Por favor, Ariane. Bom, eu concordo assim que, de fato, é algo que nunca houve. Eu, pelo menos, é a primeira vez que acompanho desta forma, né? Todo o interesse, né? As pessoas estão indo em massa ao cinema para ver o filme, e o filme, de fato, é maravilhoso, né? E, então, assim, há uma solicitação que as pessoas possam ir, na medida do possível, assistir no cinema para poderem apreciar, de fato, a beleza desse filme, né? Então, ele se destaca por essa relevância contemporânea, por retratar a ditadura militar, esse período histórico, né? E também os efeitos devastadores da política, né, nos indivíduos. E ele trata, de fato, de uma forma íntima, através dessa família, mas isso repercute em nós e vem... todos os países que estão assistindo, apesar de ter algumas características, algumas questões específicas do Brasil, as pessoas se identificam e também há essa questão de uma preocupação com o avanço do autoritarismo a nível global, né? Então, assim, no modo geral, acho esse filme espetacular. Depois, num segundo momento, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre toda essa parte de como é que o filme foi concebido, o roteiro, como ele foi construído, a direção de arte, que são pontos que a gente gosta muito e quer poder falar de algumas questões mais específicas, né? Mas eu tenho muita expectativa e me sinto confiante, né? Apesar de nós termos alguns adversários fortes para a noite do Oscar, e que a gente sabe que, na hora, né, tudo pode virar, né? E que as outras premiações, às vezes, não são parâmetros, né? Então, mas eu estou com muita expectativa positiva ainda estou aqui. É verdade. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo, né, de realmente sair laureado aí dessa premiação. A primeira indicação ao Oscar que o Brasil teve foi em 1962, com O Pagador de Promessas, mas se a gente olhar de lá para cá, de novo, né, nós estamos indicados ao prêmio de melhor filme internacional, mas dessa vez, além do prêmio de melhor atriz, ainda tem o prêmio de melhor filme do ano, né? E o Oscar será transmitido no domingo de Carnaval. Portanto, né, eu que estudo Jung, a sincronicidade, para mim, ela é um dos vetores aí da coisa toda para o povo brasileiro que está, de fato, encarando isso como uma final de Copa do Mundo. Eu acho que é uma redenção muito bonita, inclusive, da nossa arte cinematográfica, que no governo anterior a este foi jogada às traças junto com a cultura, e não por acaso era um governo alinhado com tudo que há de pior mostrado nesse filme Ainda Estou Aqui. Então eu acho que isso tem também uma função de expurgo de alguma forma, né? É claro que é um ano que, se a gente olhar para a safra toda,
O Oscar, na verdade, né, quando a gente olha para as safras que o Oscar elege ali para os indicados, a gente sempre tende a fazer um juízo do panorama geral. Talvez esse seja um dos anos mais fortes, né, para o bem e para o mal. Para o bem, porque nós fazemos parte, né, desse ano forte, de produções fortes e diversificadas, e para o mal, porque nós temos adversários à altura, né, e de fato temos, né? Por outro lado, eu acredito muito em Walter Salles. Se tem um cineasta que é capaz de produzir algo que faça com que a academia olhe para o Brasil, para o cinema brasileiro e fale: esse cinema está à altura de um padrão internacional, abrindo portas para outros festivais e para outras produções que versam sobre outros assuntos também muito importantes, essa pessoa é Walter Salles, porque ele já mostrou isso em Central do Brasil. Antes de Central do Brasil, ele já tinha uma produção muito importante, uma das mais maduras e sólidas da retomada do cinema brasileiro. Depois de Central do Brasil, ele continua com uma produção muito coerente, muito madura, muito correta em termos de cinema. É um cinema que ele não vai nem para mais nem para menos, ele não é pretensioso e também não é mal ajambrado ali, improvisado. E aí as pessoas, até uma coisa que eu ouvi muito as pessoas falando, né? Mas aí é fácil, porque o cara é dono de banco, aí até eu não vou torcer para o filme porque ele é um banqueiro. Olha, gente, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Se a gente não tem... O cinema é uma brincadeira cara e uma brincadeira que demanda uma política interna ali no seu meio, que é difícil de se fazer num primeiro momento, mas se você tem uma pessoa como Walter Salles inserida nesse contexto, que abra as portas para outros cineastas de produções independentes, com outras visões, com visões complementares, é importantíssimo. Alguém tem que fazer esse papel de abrir as portas, e só quem tem esses meios, sejam materiais, estéticos, poéticos, pode fazer isso por nós. Domingo mesmo ganhamos o Urso de Prata em Berlim com o filme O Último Azul, do Gabriel Mascaro, que é um prêmio importantíssimo também. E o Gabriel Mascaro não é um banqueiro, ele é um cineasta que começou com produções independentes em Pernambuco, né, no Nordeste, né, em Recife, vem do ciclo do Recife aí, e agora está com um filme no Urso, que foi premiado com o Urso de Prata, e quem sabe o que pode acontecer com a vida útil em festivais com esse filme, O Último Azul. Então, é o que eu digo para os meus alunos de cinema, por exemplo, né? Não tenham esse tipo de discurso, né, excessivamente lacrador, porque tanto no espectro quanto no outro a gente sabe que a coisa não funciona. Sejam lúcidos de pensar que, sim, nós temos um cineasta que vem de uma família tradicional, uma família burguesa, uma família de banqueiros, mas ele está trabalhando do lado progressista da produção cinematográfica, né? Pelo menos Tony, é o que chega para nós. Uhum. Acho que, pegando o teu gancho, né, uma das coisas também que me chama muita atenção e eu gosto muito no filme é o cuidado que o Walter teve com toda a reconstrução histórica desse filme, Sim. né? Então, ele mesmo conta nas entrevistas que ele levou 7 anos para fazer esse filme, 3 anos pesquisando, e que não pôde fazer porque vivemos aquele período, aqueles 4 anos, né, de retrocesso do governo anterior, que não poderia ter filmado esse filme em outro momento, né? Não. Então, assim, e ele foi muito fiel ao roteiro. Ele conta também as poucas alterações que ele fez no roteiro original, mas que não comprometeram em nada, né, o cuidado dele com a ambientação histórica. Né? Eu trabalho com ficção, mas trabalho com romance histórico também, sei a importância disso, né? E como é difícil fazer essa reconstrução. Então, assim, todo mundo que for ver o filme vai ficar encantado, né? Sim. Com os detalhes, o cuidado, aquelas cenas externas onde aparecem os carros de época, né?
que a gente sabe que foram mais de 300 carros que ele alugou, e fechar rua, né, e fechar praia, e retirar tudo que não era de época e colocar ali carrinho de picolé, para trazer para o espectador aquele ambiente, com todo cuidado, no vestiário, na própria casa que de fato é um personagem importante no filme. Muito, né? muito. Quem tiver 30 milhões aí pode comprar a casa que está à venda, inclusive, agora. 30 milhões. Porque, claro, a casa original ela não existia mais, então Walter foi atrás de uma casa muito próxima, encontrou na Urca uma casa muito próxima com a casa da família, que ele diz que inclusive conheceu, porque ele era amigo de uma das filhas, a do meio, foi na casa, né? E ele conta, então, que ele decidiu fazer esse filme colocando a Eunice Paiva como protagonista, e o filme é contado do ponto de vista dela, mas que ele ampliou muito, né? Criou uma personagem mais complexa, com as memórias também das irmãs do Marcelo, né? Então, que é totalmente inspirado no livro, mas que ele ampliou com as memórias da família, e o diretor de fotografia disse que as memórias do Walter estão presentes ali no filme também. Né? Claro, eles eram próximos, né? Faziam parte ali de um grupo, né? Muito coeso ali no Rio de Janeiro naquela época, que é justamente, então, é essa classe média alta progressista, né? Que eu acho que fica muito claro. E eu acho importante isso que a Ariane falou, Vinícius, só para, né, corroborar com isso, que estamos falando de um filme que fala de uma época, fala de um período histórico, fala de um modus operandi do governo, né, de forças, né, que estavam ali, então, portanto, oprimindo a população a partir de uma família, a partir de uma mãe, se a gente for mais a fundo, né? Isso é muito bonito, né? Porque você examina o coletivo a partir do seu mínimo denominador comum, que é o indivíduo, né? Isso que eu acho muito bonito, né? Pois tu sabe que eu me identifiquei muito com ele, como a gente faz as coisas intuitivamente. Quando eu escrevi, há uns anos atrás, Nina, Desvendando Chernobyl, que é sobre a catástrofe nuclear, eu também recriei uma família para poder contar como era a vida deles antes e como ficou a vida deles depois, né? Do acidente. Né? E isso permitiu, e eu também tinha um cachorro, né? Isso permitiu que, aliás, que as pessoas se identificam com aquilo ali, compreendem melhor, né? Mas o cachorro é uma metáfora potentíssima na história, né? Basta a gente ver a morte do cachorro. A gente vai dar uns spoilers aqui, né? Espero que não sejam spoilers assim significativos, porque o filme também estreou aqui no Brasil em novembro e todo mundo está vendo. São 5 milhões de espectadores já, né? Então, infelizmente, se passar algum spoiler, nos perdoem, né? Mas o cachorro, né? A morte do cachorro, ela está muito próxima aos desdobramentos do pai daquela família, do Rubens Paiva, né? Então, esse paralelismo diegético narrativo também o roteiro é maravilhoso, né? Porque é como eu falei, o Walter Salles ele tem esse poder de construir, claro, ele trabalhou com roteiristas ali, né? Para escrever o roteiro para ele, mas sempre supervisionando. Se a gente voltar na carreira do Walter Salles, quando ele faz Terra Estrangeira, em 1995, é um retrato do Brasil na era Collor, né? Que é aquela coisa do confisco das poupanças, a distopia generalizada e a fuga para o estrangeiro para tentar reconstruir a vida, né? Então, ele está eivado de situações aí na cinematografia dele que aludem à história recente da América Latina, né? Diários de motocicleta, enfim, né? Doni, Ariane. Sim, Vinícius. Desculpa, pode falar, Ariane, depois eu complemento. Não, eu ia dizer dentro disso, assim, que se a gente for olhar com calma as cenas, cada cena, o simbolismo que tem em cada cena, é espetacular, né? Então, assim,
A gente tem visto na mídia também, nesses vídeos que a gente assiste, aparece muita coisa, mas o espectador, quando vê, ele percebe isso. Né? A gente pode comentar depois, é a cena do banho, a cena do espelho, as cenas onde a família olha a fotografia, qual é o sentido que isso tem, né? A cena dela nadando no mar, ou a cena do soufflé, e tantos temas que eu acho que são importantes e que nos tocam em particular, e que eu acho que é por isso que também que não é só porque é o nosso filme, mas que a EPPM pensou nessa conversa, porque coincide com uma coisa que a psicanálise estuda bastante, que é o tema do silêncio, da memória, do luto, né, do trauma. Então, acho que é sobre isso que nós queremos poder conversar um pouco mais hoje com vocês. Fantástico. Pessoal, só quero pegar o gancho no que vocês estavam falando, né? Esse filme que tem na casa uma protagonista, né? Uma protagonista silenciosa, mas que diz e que tem rastros, tem vestígios, né? Que ficam marcados, impregnados, né? Depois a Ariane pode falar um pouquinho essa presença da ausência, né? Da figura do Rubens Paiva. Mas só uma passagem que eu vou tomar liberdade de ler. Tá. O Walter Salles, como vocês já disseram, esteve nessa casa originalmente, né? E ele fala do que ele lembrava dessa casa. Eu achei isso muito tocante. Vejam vocês. A casa estava sempre aberta, sem chave na porta, como a metáfora da banda de Moebius, onde o dentro e o fora são indissociáveis. Era um abrigo de música nova, literatura nova, mobiliário novo. E nas paredes, obras de artistas que traduziam um Brasil independente, interrompido pelo golpe militar. Foi o último lugar em que Rubens Paiva foi visto vivo. Sua ausência ficou incorporada nas entranhas da casa. Então, acho que isso... Perfeito, que lindo esse comentário, não tinha escutado, que lindo. Fantástico, né? Fantástico. E, bom, como eu disse no começo da nossa conversa, a Ariane tem um livro sobre a casa, né? Um estudo psicanalítico, filosófico e literário sobre o habitar. Ariane, se você puder falar um pouquinho disso, né? Como que, o Doni também comentou, como que essa casa, que é tornada quase que uma personagem da narrativa, né? De alguma maneira impacta, porque a partir do momento que nós temos uma família, rostos, né, nomes, isso de alguma forma nos toca mais no íntimo, né? É uma família quase que um avatar de tantas outras famílias que passaram por situações parecidas, análogas, durante a ditadura, né? É lindo, assim, porque nós vimos essa casa ir passando por muitas transformações, né? Acho que das coisas que me chamou a atenção, que parece a minha memória da infância, é aquilo, assim, a casa fica na beira da praia, né? Não que eu não moro na praia, mas a gente ia para a praia, então aquela coisa assim, né? A praia ali como uma extensão da casa deles, né? Vão jogar vôlei, vão brincar na praia e voltam com os pés sujos de areia, voltam com as roupas de banho, sentam para almoçar, né? Essa coisa da intimidade do carioca com o mar, com a praia, aparece muito, né? E depois, aos poucos, tem toda uma situação de suspense que vai acontecendo naquela casa, porque a gente vê que o Rubens recebe uns telefonemas, ele se retira, vai falar em outro lugar, né? Tem uns envelopes que entram por baixo da porta, a Eunice acompanha aquilo ali atenta, ela não está alheia àquilo ali, né? Então, parece assim um pouco de suspense no início, e depois essa casa vai viver esse drama, esse acontecimento terrível, né, de que o pai desaparece, né? Então, a gente passa por um momento em que a família vive isso, a mãe vai também logo depois depor, fica 12 dias lá no doicode, né, presa. Quando ela vai, a filha de 15 anos a acompanha, fica por 24 horas, mas é uma menina de 15 anos. Então, a família vive tudo isso, e depois, então, é um drama familiar e que depois passa
para um outro tipo de drama, porque ela segue o tempo todo perguntando, né, onde é que está o meu marido, o que fizeram com o meu marido, onde é que está o Rubens, e começa aquela busca, né, por ele, e toda a luta dela, né, para provar que ele esteve lá, que ele esteve preso, e depois que ele foi morto pela ditadura, né, e que só em 1996 que ela consegue o atestado de óbito dele, e tem aquela cena que ela vai buscar com os filhos, né, tem a cena em que ela coloca naquele álbum onde ela guarda todas as notícias, né, que acompanham o desaparecimento do Rubens, onde eles recorrem às fotografias de família. Esse recurso do Walter também, assim, eu achei sensacional, dele usar o Super 8, né? Colocou na mão da Veroca aquela câmera do Super 8, porque ele disse que é para que isso não está no roteiro original, mas era uma câmera que todo mundo usava, que ele usava, mas como uma maneira para que nós pudéssemos visualizar melhor as memórias de família. Eu achei isso sensacional, né? Então, assim, tem muitas... A casa ali, a gente sabe, né, que ela é, de fato, o retrato dos seus habitantes, e eu gostei dessas coisas, Vinícius, que tu mencionou, os detalhes, porque, de fato, nessa oficina que eu tenho com os meus alunos de literatura, psicanálise e cinema, eles gostam muito da parte de direção de arte, sempre fazem pesquisas sobre isso. Eles sabem cada detalhe, que poltrona é aquela ali, porque tem, né, uma poltrona ali que de um design importante do Brasil, que ele é concebida a partir de uma rede de índio para ser uma coisa muito confortável, né? Então, que a própria mobília mostra que aquela família vivia de uma maneira muito confortável naquela casa, né? Os quadros, a gente encontra detalhes de quem são os artistas de fato, né? Tudo tem a ver com a família e com aquilo que o Walter pretende transmitir para nós. Por isso que ela é considerada um personagem, né? E ela reflete, de fato, todo o clima que a família viveu ali, aquele clima de tensão quando aparece, que as cortinas são fechadas, depois a Eunice entra com o Caio e pergunta onde é que está a chave para fechar o portão, tem um momento que ela não permite que os filhos saiam, né? Então, tudo a gente vai vivendo dentro daquela casa, né? Que no início é aberta, ensolarada, daquela praia maravilhosa, aquele calor do Rio de Janeiro, e aos poucos vai ficando sombria, né? E o trabalho do fotógrafo ali, com luz, com sombra, né? Outro detalhe que eu achei sensacional, Doni, que eu não sabia, que eu fiquei encantada, é que eles optaram que o Walter não gosta do filme digital, ele gosta da película, né? Película, então, claro. Eu achei sensacional que ele conta, né? Eles dividiram por épocas, cada época, quando mudava a época, mudavam todas as câmeras, todas as lentes. Sim, usaram sim. Um filme de 500 asas no início, depois de 200, para ter um grão mais nítido. A dificuldade que foram buscar esses filmes na Europa, nos Estados Unidos, depois tiveram que revelar na França, porque aqui não tinham onde revelar, né? O Super 8 foram lá para a Inglaterra para revelar, depois tem que pegar tudo isso, digitalizar, porque a gente não tem sala de cinema. Exatamente, fazer a pós-produção disso tudo, correção de cor. Não é por acaso que esse filme está indicado ao melhor filme. Ele é um filme sensacional. Não é... Tudo nele é bom. Tudo nele é bom. Né? E, de fato, né, o trabalho da Fernanda é um negócio assim, ó, fora. Eu sei que tem outras concorrentes, mas, para mim, o trabalho dela é inigualável. Para mim. Agora, eu sei que o Oscar é uma premiação americana, né? Sei que outras atrizes estão bem, né? Mas ela está fora da curva para mim. É que o Oscar é uma caixinha de surpresas, né, Ariane e Vinícius? Porque, assim, se a gente for olhar, por exemplo, para 2020, né, aquele último Oscar glorioso antes da pandemia, né, e antes de mudarem todos os paradigmas e tal, o filme Parasita, que lida, de alguma forma,
com essa relação também, né, de uma família que é assolada pela pobreza, em Seul, etc. E aí foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, ao Oscar de melhor direção e ao Oscar de melhor filme. Quando ganhou o filme internacional, todo mundo pensou, né, na hora que sai a premiação, todo mundo pensou, ok, maravilha, o filme, né, merece mesmo, tal. Agora, na hora que veio o prêmio de melhor diretor para o coreano, e aí, a hora que sai o prêmio de melhor filme do ano, Parasita também, ou seja, era algo ali praticamente inédito. Assim, eu não tenho autoridade suficiente na história do Oscar para dizer, não, isso foi a primeira vez que aconteceu, mas eu acho que foi a primeira vez que aconteceu. É uma caixinha de surpresas. Eu, assim, é óbvio que o Doni cinéfilo e brasileiro está, assim, torcendo para levar com casca e tudo, as 3 categorias e, né? Mas se isso se configurar, se ganhar Fernanda Torres, se ganhar melhor filme, talvez seja o maior triunfo que o cinema brasileiro teve até agora e terá, junto com a Palma de Ouro lá de 1962, o Pagador de Promessas, né? E vai ter por muito tempo, né? Então, eu acho que é óbvio que a gente tem aí. A gente teve uma série de polêmicas envolvendo o favorito do ano, que é o Emília Pérez, o C.H. Pereira, até Ferreira, desculpa, que é um seguidor nosso, está até falando aqui. Me perdoe, Vinícius, daqui a pouco eu estou dividindo com você a mediação da coisa, porque tá aparecendo para mim aqui, né? Emília Pérez é uma montanha-russa de emoções e poético. Poético. Emília Pérez perdeu muito atração, né, por conta das polêmicas envolvendo a Carla Sofia Gascon, né? Mas se a gente tirar a Emília Pérez do páreo por conta dessas questões, a gente ainda tem a Demi Moore, por exemplo, como uma atriz que Hollywood adora, né? Os Estados Unidos adoram essa coisa do personagem que se redime no final. Demi Moore, aos 62 anos, ignorada a vida inteira pela academia, sempre uma atriz ali com afinco, agora chega e agora é a hora dela ser coroada. Mas tem o contrário também, né? O Martin Scorsese, por exemplo, no ano passado foi indicado em várias categorias com o Assassinos da Lua das Flores, não ganhou nada, né? Então, é muito imprevisível, a gente nunca sabe o que vai acontecer, não dá para fazer uma medição do que vai acontecer a partir de situações pregressas, né? É isso aí. Mas assim, Vinícius, da casa, assim, todo mundo comenta, porque é de fato muito impactante também aquela cena final da casa, né? Em que aparece assim, a gente sabe eles têm que sair, não tem mais como sobreviver, isso vai sendo anunciado a todo momento, né? A primeira é demitida a empregada, uma pessoa que é de dentro da família ali, né? Depois ela tem que vender o terreno, que era o sonho da família, construir aquela casa na serra. Aquela cena também é impactante. Ela que vai lá e arranca aquelas estacas, e ao mesmo tempo aparece o filme do Super 8 mostrando como memória toda a família lá junto com ele, medindo e botando as estacas, o sonho da casa nova que iam ter, né? E aí vende a casa, o momento em que ela dá notícia para os filhos que eles vão ter que ir para São Paulo. Né? Então a gente sabe o que é, o que significa para qualquer pessoa se tu tem que sair da tua casa, né? Porque a família perdeu um lar, e todo o sentido que tem essa palavra, o que essa palavra significa, é moradia, é família, é abrigo, né? É a propriedade, mas é também tudo que tem um entorno, porque ali tinha os amigos das crianças, a praia como extensão do quintal deles, né? A escola, tá? Toda essa sensação de satisfação e contentamento que a gente tem, que emana de tudo isso é que quer dizer um lar, né? Então eles perderam tudo, perderam a cidade, e nós perdemos a democracia, né? E ela luta para não perder a dignidade, ela perde a casa, mas segue protegendo os filhos dela, e tem muita gente que fala que outro tema desse filme é a maternidade,
né? Então, assim, ó, e outra coisa que eu achei interessante, que eu encontrei numa live, que eu achei muito interessante, que comenta assim que ela vai lá, tira aquelas estacas que eles tinham posto e demarcado onde é que seria a casa, e que depois ela acabou trabalhando com direito indígena e a demarcação de terra indígena, né? Eu não tinha me dado conta, achei muito perspicaz isso, assim, né? E de fato, assim, aquela cena da casa vazia, né? E tudo que ela simboliza ali, né? Então, assim, de fato, assim, me encanta muito, assim, Doni, eu vou, de fato, dar um curso depois na EPPM, acho que por isso que eles pensaram em mim, que é sobre esse livro, né? Ótimo. Vou trabalhar alguns capítulos dele, que é, né, de fato, nesse entrelaçamento. Também vou oferecer uns capítulos novos que eu escrevi, inclusive em função da enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que nós perdemos aqui muito, né? Com a enchente. Assim, me obrigou a escrever um pouco mais sobre o que significa isso, né? Perder a casa. O Rio Grande do Sul passou recentemente, né, por uma situação sim, que sim. porque eu acho que Vinícius, eu tô falando demais. Você que é o mediador aqui, cara. Você que diz, entendeu? Só tô me intrometendo demais na conversa, entendeu? A casa é tua, Doni, a casa é tua. Falando em casa, né? Eu já estou me sentindo em casa também, mas Vinícius. Que bom! Não, vocês estão em casa. Com o maior prazer os recebo, né? No canal AT de 10. Mas eu penso o seguinte, né? Eu fico. Vocês são os grandes profissionais da psicanálise, eu sou um diletante. E ainda por cima desviado, porque fui para o Jung, né? Aquela coisa. Traiu o movimento. A grande questão é a seguinte: a casa. Existe uma diferença entre casa e lar, né? Para a psicanálise, imagino eu. Especialmente se a gente for para Lacan, que trabalha com a questão da linguagem e tal, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente poderia pensar nessa analogia que é a perda do sentimento de lar dessa família que está no filme e as próprias tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul e os refugiados, os imigrantes que agora são caçados e, enfim, né, essa questão do lar. Por quê? Porque é dentro da sua casa. Casa é uma instituição física, né? Quer dizer, você tem lá 4 paredes em pé com um teto e ela tem a configuração e o tamanho determinado, independente de onde seja ou de como seja, né? Mas eu acho que é pior quando você perde o lar, né? Porque você pode morar numa casa durante 20 anos e odiar aquele lugar, e quando você se muda de lá, você fala, ainda bem que eu mudei daquele lugar. Não era seu lar. Agora, quando você tem uma relação de afeto com esse espaço, deixa de ser essas 4 paredes, e aí se torna uma entidade dotada de memória, dotada de vida própria, dotada de vira um santuário, de fato, né? Não sei se eu estou especulando muito além da conta. Não, é isso mesmo, né? Então, assim, é muito interessante, assim, eu de fato, assim, vi o filme, nem pensei, assim, nem tinha pensado em me estender tanto nisso, mas mas é impressionante mesmo, esse cuidado, sabe? E também, assim, eu gosto muito do desenvolvimento do personagem que ele faz, e isso da questão da memória, que ele mesmo disse, que o Walter disse que esse é um filme de memória, né? Então, assim, essa busca incansável da Eunice buscando justiça, isso impulsiona a narrativa, né? Nós acompanhamos isso até o fim, e a luta dela por memória, inclusive uma memória pessoal, porque depois, no fim, ela está com Alzheimer, né? E isso tudo é muito lindo, assim, que também motivou o Marcelo a escrever. Ele disse que se deu conta que a mãe dele estava perdendo a memória, que o país estava perdendo a memória, que essa geração não sabe o que aconteceu no país, não sabe o que foi uma ditadura, e que ele achava importante escrever. Então, o filme, de fato, ele provoca isso. As pessoas vão, as pessoas se emocionam, as pessoas têm que refletir,
né? Ficam na dúvida, são obrigadas a partir dali, começam a lembrar e buscar a história do país, né? Então, assim, este filme ele é muito oportuno. E eu vi também que um dos pontos em comum com todos esses indicados no Oscar é que eles abordam questões contemporâneas e questões polêmicas. E, de fato, se a gente for olhar um por um, né, eles abordam essas questões. Né? Opa. Então, Ariane, assim, isso. Se você me permite, Ariane, acho que a gente talvez faltou até lembrar, né? Nós temos 10 filmes indicados à categoria de melhor filme esse ano. Emília Pérez, Um Completo Desconhecido, Conclave, Nickel Boys, Ainda Estou Aqui, A Substância, Duna 2, Wicked, Anora e O Brutalista, né? Não vai dar tempo, obviamente, de falar de todos, mas tem esse pano de fundo que você falou, né? Questões contemporâneas, questões políticas, né? Personagens complexos, densos. E, bom, se nós estamos aqui falando, né, da atuação, do filme da Fernanda Torres, é porque a gente também está falando dessa personagem, essa mulher, Eunice Paiva, né? Então, realmente é algo que a Fernanda Torres tem destacado, ela tem tido uma notabilidade, né, uma abertura em programas de grande audiência, e ela sempre lembra, ela sempre bate nessa tecla, né, que, na verdade, a atuação se deve muito a essa história real. E que tem uma psicanalista da APOA, que pertinentemente, a Flaviana Thanos, da APOA, Ariane, não sei se você conhece, mas que associou a personagem da Eunice Paiva a uma espécie de Antígona. A Antígona... ela mesma falou isso em entrevista. Ah, ela falou? Ela falou. Ela falou, olha só que interessante. Porque, resgatando, né? Antígona... Carrega seus mortos, né? Enterra seus mortos, enfim. Exato, essa personagem que, né, lutando contra o poder encarnado ali na figura do Creonte, né? Tem que dar um destino digno para o seu irmão. Ela quer dar um enterro digno para o seu irmão, né? De fato. E nós temos a Eunice brigando até o fim pelos direitos, transformou isso numa causa, né? Conseguir aquela certidão de óbito do marido. Enfim, se vocês pudessem comentar algo a partir disso também. Eu ia jogar essa questão realmente da certidão de óbito, né? Porque como a gente vê, tanto no livro quanto no filme, né? O momento em que a certidão de óbito sai é como se o Rubens Paiva tivesse voltado para casa, né? Ou seja, olha o paradoxo que é a alegria de você conseguir uma certidão de alguém que morreu. Por quê? Porque com aquela certidão você tem certeza que os mortos foram enterrados. Você conseguiu enterrar. Antígona conseguiu dar um enterro digno ao seu irmão. Eunice Paiva conseguiu provar que o marido, pai dos filhos dela, filho do filho e das filhas dela, foi, de fato, ceifado pela ditadura. Ou seja, é uma contradição que eu acho fascinante dentro da psicanálise, dentro da psicologia humana, você conseguir um alívio com a comprovação de que alguém está de fato morto. Porque enquanto a pessoa o corpo não aparece e a pessoa viva não reaparece, você não descansa, né? A gente tem um exemplo disso no Rio de Janeiro, que é a família Belford, né? Do lutador de MMA, que a irmã dele desapareceu em 2004 e até agora não apareceu. Imagina o que é para uma família passar 20 anos esperando uma notícia, e se você não tem a comprovação de que ela está morta, você não pode nem ter o luto, né? E o luto é tão importante. O luto é importante para a vida psíquica de todo mundo, né? Para tudo, para qualquer situação. E isso é retirado da pessoa, né? Então, eu acho fascinante esse estudo da alegria que foi conseguir um atestado de óbito, como se fosse ter de volta para si aquele ente que você sabe que está morto, mas que agora você fechou a história, né? Não é mais uma história aberta, né?
E a Ariane porque tocou nesse ponto da memória, né, Ariane? é que assim, enquanto não existe o corpo, existe, para muitos existe a esperança. Será que É, morreu? Será que não vai aparecer? Né? pois é. No filme aparece, em um determinado momento, que ela está conversando comigo e ele vem trazer a notícia que de fato ele está morto, mas não tem o corpo. Né? Ela diz, Essa é a questão, uns foram jogados no mar, outros foram enterrados em vala comum. Né? Então, Madres Paralelas, o filme do Almodóvar, ele trabalha com esse tema também, né? Com as centenas de pessoas que foram enterradas em vala comum na Espanha, e isso, né, que o luto não pode ser processado, porque a gente tem que, de fato, não é só pelo ritual, né, mas é muito importante assim a gente ter certeza de que esse ente querido morreu. Né? Teve um destino, né? Teve um Sim. destino definido, claro, né? É muito interessante também que para a gente fazer o luto a gente precisa da memória, que isso também aparece no filme, exatamente com as fotografias e com aquelas filmagens, que eles depois vão tentando fazer o luto do pai através dessas memórias, né? Mas a gente sabe o quanto isso é difícil e nem sempre é possível um tipo de elaboração, né? Então, assim, todos esses corpos desaparecidos que não tiveram o próprio enterro, esses caixões vazios, eles de fato condenaram essas pessoas a um luto permanente, né? E eu penso que é por isso que ela luta muito para que haja uma responsabilidade jurídica do Estado, né? Por isso é que eu penso que ela se transforma numa advogada defensora dos direitos humanos, assim. Ela tem essa ética respeitosa com os direitos humanos e a importância disso nos efeitos da memória, né? Então, até eu peguei aqui que a gente tem, né, o livro sobre o direito, né, o direito à memória e à verdade, né, que foi um livro feito, a Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos Políticos, né, a primeira edição dele é 2007, e aqui aparece, né, o retrato do Rubens Paiva e conta a história dele, né. São 500 páginas, né, mas é uma tentativa também de resgatar a memória, né, dessas pessoas que foram mortas e desapareceram na ditadura. Né. Então, assim, de fato, assim, esse filme tem muita coisa importante para se falar, muita coisa. Tá? Mas, assim, como dizer, o filme diz assim, ainda estamos lá, nesses anos violentos da ditadura, ou ainda estou aqui, né? Sobrevivemos, é como se a Eunice dissesse, ainda estou aqui, ela está ali para os filhos. Eu ainda estou. Nós vamos passar por isso da maneira que é possível passar, mas não sem custo, né? Porque o próprio Marcelo Paiva deu uma entrevista recente dizendo assim, olha, eu e as minhas irmãs, nós estamos sofrendo, revivendo, né? Falando sobre tudo isso que nos aconteceu, nós estamos sofrendo e revivendo, porque a questão do trauma é que o trauma não passa, né? E não passa muito por conta das instituições, né? Porque se a gente pega um filme, por exemplo, que concorreu também ao Oscar de melhor filme internacional, coisa de dois anos atrás, Argentina, 1985. Ali mostra que a hora que falaram, não, vamos investigar... Era o meu filme preferido. Eu trabalhei na oficina esse também, que também pois é então, porque a hora que falaram, vamos punir, né? E é o que não aconteceu com a anistia irrestrita aqui no Brasil. A gente vai anistiar aqueles que tiveram que fugir do país, os exilados, tá? Então a gente vai anistiar os torturadores também. É aquela coisa de, né, só o Brasil é capaz de proporcionar coisas estapafúrdias como essa, né? E Ariane e Doni, essa questão do enterro, da memória, né? Parece que assim, com o enterro você está dando um lugar ao morto, né? Depois Eunice Paiva vai lutar pelos direitos indígenas né, demarcação de terra, de terem um lugar, né? Realmente tem muitos simbolismos, né? Uma vez eu conversei com o Doni nesse canal
sobre a ideia de uma geração do esquecimento, né? Que era uma ideia, inclusive, defendida por um cineasta, Felipe Porroger, que dizia de uma geração que se acostumou com a memória do Google, né? Que se fia num tempo que é fugidio, onde as coisas passam muito rápido. O story do Instagram dura 24 horas, né? E como é que fica, então, né? Um país que é acusado de ser desmemoriado e Pois que, de é. fato, né, ignora tantas coisas, que é Uhum. capaz de celebrar o 31, né, de março. Enfim, essas questões realmente parecem que Uhum. estão ali no filme, né? Sim, sim. É um É filme necessário, talvez, né? necessário, oportuno, exatamente por isso que as pessoas querem negar que houve ditadura, que houve tortura no Brasil, né? E assim, ó, a gente sabe qual é o efeito do desmentido. Qual é o efeito? É nefasto mesmo. O desmentido é a própria morte, né? Dizer que não houve nada. Né? E, claro, a É gente negacionismo, né? Mais do que negacionismo. desmentido, é negacionismo, né? Desmentida é um termo nosso, desmentida da realidade, nesse Ah, sentido. pois é, então, tá Tá? vendo? Eu sou um diletante, me desculpem. Tá. Então, assim, mas assim, eu acho que a memória, ela, às vezes, ela opera com um obstáculo, né? Se a situação é muito traumática, as pessoas têm dificuldade mesmo para lembrar, para falar. Isso também aparece no início, que ela quer preservar, ela não quer falar muito sobre isso com os filhos, né? Mas depois, como é que ela vai trabalhando isso? Né? Como é que ela vai só, de fato, depois que vem o atestado de óbito que aparece um movimento assim mais coletivo assim, né? de trabalho de elaboração, uma tentativa, né? de elaboração de uma situação traumática. A gente diz tentativa porque em situações dessa envergadura se diz que não há uma elaboração possível, né? Mas só uma negociação com o trauma, né? Tu faz aquilo que é possível fazer, né? Porque os efeitos vão aparecer em outras gerações, né? Sempre vão aparecer. Tudo que foi excessivo para uma sociedade viver, ou excessivo para uma pessoa viver, para o seu aparelho psíquico, ele vai ser transmitido para uma outra geração. Então, assim, nós não sabemos quantas gerações vão ser necessárias para dar conta do que aconteceu nesse país, né? Então, essa memória que a gente chama em carne viva, ela sempre corre o risco de derivar para uma fixação maior, sabe? E aí a questão, o risco é a repetição desses momentos históricos. Então, o filme também é uma luta para que isso não aconteça mais, para que isso não se repita, que as pessoas, né, saibam o que aconteceu e que lutem para que isso não se repita mais. Né? E isso, de novo, né? Um filme no momento em que tem um avanço do autoritarismo a nível global. Global, E para a psicanálise, né, Ariane, Doni, há um dever de memória, né? A memória que vai permitir a elaboração, que vai permitir o luto, né? O verdadeiro esquecimento, o Paul Ricoeur fala isso, né? O verdadeiro esquecimento, ele é fruto de um trabalho de luto e de elaboração. Ele opõe isso ao falso esquecimento, né? Que é um fazer de conta que não aconteceu, né? Próprio disso que a varrer para Ariane estava... debaixo do tapete, desmentido, né? Como belamente usou Exatamente. aí a Ariane, adorei o termo, É, desmentido, é próprio dessa desmentida, da denegação, né? negação. E o Brasil parece que, até pelo seu passado baseado na colonização, na violência da colonização, tem uma má vontade de lembrar, né? É A muito comum a cultura gente jogar as brasileira coisas. se vocês me permitem, a cultura brasileira, eu acho que ela é muito fundada nas negações, né? A gente tem uma série de negações, né? A gente tem a negação da escravidão como algo nocivo, né? Se a gente pegar Gilberto Freire, ele vai dizer que não, o charme do povo brasileiro é justamente a miscigenação a partir da escravidão.
Aí depois você tem a negação disso de novo, com gente falando que não, mas Zumbi dos Palmares também tinha escravos, escravizados ali no seu quilombo. Então, parece que a gente vive, né, numa sociedade, a sociedade brasileira foi fundada nessa negação daquilo que é o fato. Parece que existe um certo prurido em encarar a realidade tal e qual, né? Em olhar para a história de um povo e abraçar a sombra, né? Integrar a sombra, né? Fazer, na verdade, um balanço daquilo que está, dos complexos que estão ali, de maneira que a gente consiga construir uma sociedade coletivamente ciente de que não existe perfeição em termos de civilidade. A civilização ela é imperfeita, mas parece que na história brasileira talvez haja essa coisa de que o brasileiro tem tanto introjetado dentro de si essa coisa do positivo, da cordialidade que Sérgio Buarque de Holanda, né, vai desmistificar, que é impensável você admitir culpas, admitir responsabilidades, admitir excessos. Seria uma confissão de fraqueza, quando, na verdade, a fraqueza está justamente em maquiar essa perversidade que habita a sombra, né, e que acaba nos tomando, né? Eu acho que uma coisa importante também, acho que desse filme é o Walter Salles trazer bem claro que a nossa memória não é só individual. A nossa memória tem uma parte dela que é uma construção coletiva, né? E então, por isso, assim, também, eu acho que a satisfação de que muitas pessoas estão indo ao cinema e podendo ver e pensar sobre essas coisas, porque, de fato, algo no presente pode mudar, tanto o passado, né, como o futuro. Né? Então, essa ideia assim, de que a história ela não segue uma descrição linear e que a gente pode fazer alguma intervenção positiva, né? Acho que isso é uma dos efeitos assim, que esse filme vem causando aqui na sociedade. Acho isso muito importante, sabe? E é uma luta contra o esquecimento, né, Ariane? Sim, sim. Não para sacralizar o passado, né? Alguns sociólogos denunciavam isso, né? Uma demora em cultuar o passado, né? Mas no sentido Acho que que é para você falou sublimar, não é não? E também para não repetir, como a Ariane falou, né? Isso, a gente está vendo agora na Alemanha a ascensão, né, novamente, de uma extrema-direita com uma votação expressiva, né? Assim, há um desejo também de esquecer, né, muito forte. A psicanálise fala disso, né? Então, eu gosto desse termo que eu acho que é do Adorno, da luta contra o esquecimento, né? A luta contra o esquecimento duvidoso, esse que, como você falou, Doni, joga a poeira debaixo do tapete e tem uma grande tendência, como a Ariane falou, de se repetir e dando saltos, às vezes, geracionais, né? Chama atenção que os 5 filhos da Eunice Paiva e do Rubens Paiva, né, Ariane, não sei se você sabe dizer isso, mas parece que os 5, né, conseguiram lidar e elaborar. Bom, o Marcelo Rubens Paiva escreveu livros, né? Eles, de alguma forma, contornaram os horrores que eles viveram, né? E foram capazes de dar um destino. Felipe está falando, só fazendo uma interrupção rápida, você falou dos livros do Marcelo Rubens Paiva, em Feliz Ano Velho, quem faz a Eunice Paiva é a Eva Vilma. A Eunice Paiva está muito bem representada no cinema, diga-se, então. Né? Daqui a pouco a gente faz uma rodada aqui das mas a ideia mesmo é essa, assim, até a primeira vez que eu vi o filme, eu pensei assim, mas podia ter terminado antes, porque será que ele foi até ali os últimos anos, 2014 ali? Mas quando eles tiraram aquela fotografia, né, que remete assim, a família de novo que está junta, que está bem apesar de tudo, remete àquela outra fotografia que eles tinham tirado lá na praia no aniversário da Veroca, né, quando ainda era uma família
feliz ali. Coisa. Então, assim, apesar de tudo, apesar do Marcelo estar na cadeira de roda, olhando para a mãe dele ali na cadeira de roda, né? Eles estão ali, mas tem coisas que se perdem. Isso eu acho que tem a ver com essa imagem simbólica do soufflé, né? Porque tem um momento da festa que as amigas perguntam para ela, mas como é que tu consegue fazer esse soufflé? E ela conta e tal. Aí, quando a filha está fora, diz, ai, mãe, quando eu voltar para casa, tu tem que fazer aquele soufflé, né? Que é aquela comida de casa maravilhosa, né? E naquela festa tem uma filha que faz e ela diz que o soufflé não cresceu, assim, parece que aquela receita não foi transmitida, entende? Tem algumas coisas não foram transmitidas. E outras, talvez aquelas que a Eunice talvez até gostaria que não fossem transmitidas, algumas coisas foram transmitidas, sim, né? Apesar dela ter tentado preservar ao máximo, não deixava nem ouvir as notícias no rádio, né? Porque as crianças eram pequenas, né? Então, assim, ó, de fato, eu concordo. Eu acho que esse filme é um filme de memória, né? Um filme da nossa memória. Uhum. Fantástico. Muito bem. Muito bem. Bom, agora, acho que nós falamos tanto de Ainda Estou Aqui, né, Doni, Ariane, que acabamos não falando tanto dos outros, mas eu não sei como que nós estamos de tempo, Doni. Podemos continuar nossa conversa por mais um tanto? Claro, podemos, sem dúvida alguma. Ok, porque a acabamos gente de... podia, de repente, aqui colocar alguns comentários que foram surgindo ao longo da conversa aqui, né? Muito bem. E aí podemos podemos expandir aí, além de Ainda Estou Aqui, podemos falar de alguns outros trabalhos e tal, né? Ok. Oscar, sempre tendo em vista aí, claro, o nosso querido Ainda Estou Aqui. Somos todos Ainda Estou Aqui. Estamos todos aqui, né? Estamos todos aqui. Ó, por exemplo, a gente estava falando, a Ciara, né, Maite, enfim, psicóloga, obrigado pela sua presença. Se não está inscrita no canal, por favor, se inscreva. Ela estava falando justamente, a estética da casa também muda completamente quando o Rubens Paiva é levado, né? Uhum. Que é um moto contínuo nas narrativas cinematográficas, você muda completamente o cenário, que, na verdade, reflete o espírito dos personagens ali, no clima emocional. Uhum. No momento de transição da trama, né? Patrícia aqui também está dando sua contribuição, a Patrícia Saldanha falando, sofrimento contido na interpretação de Fernanda Torres e a explosão da emoção contida em um close de Fernanda Montenegro são grandes pérolas desse filme. Aliás, a Fernanda Montenegro ela consegue destruir ali sem balbuciar uma sílaba, né? No final. Aquela cena do banho, ela chega, aquilo depois de 12 dias, naquela presa no doicode, né? Maior centro de tortura da América Latina. Ela chega, vai lá olhar os filhos na cama, que é bem o que a gente ia fazer, e aí vai para o banho. É o banho de alma. Esfrega aquilo, assim, para tirar aquela podridão, para tentar descolar do corpo dela, né? O que ela viveu ali naquele centro de tortura. A gente não vê ela chorando em nenhum momento, mas tu tem a impressão que é quando ela desaba ali naquele banho, né? Sim. Que coisa impressionante. Quando ela consegue, né, chorar, é o luto dela, né? O luto pessoal do que aconteceu com ela ali naquele momento, né? Porque ali tu tem a consciência, ficava ouvindo os gritos, as pessoas berrando, sendo torturada ali. É muito complicado. Temos o Matheus Morgan aqui também, querido aluno meu lá da Belas Artes, né? Obrigado pela sua presença, Matheus. Dando boa noite. Por mais que eu esteja torcendo muito como brasileiro para Ainda Estou Aqui, a substância aborda temas pesadíssimos de maneira literal e interessante. Meu segundo favorito nessa corrida. Eu concordo contigo, estou contigo. Para mim também é o meu segundo favorito. A gente pode falar disso daqui a pouco também. Vamos falar de substância, mas eu gosto do eu e o Brutalista. Depois seria eu adoro o Brutalista. Né? Eu acho que em segundo lugar, domingo o Brutalista passou na frente nas minhas preferências. Mas a Isabela Severo está falando, a Demi tem a narrativa da própria carreira, que a gente falou, né? Que é essa coisa do sonho americano, né? Da autossuperação. Mas a Fernanda tem a narrativa do Oscar roubado da mãe. Por isso,
acho improvável que Mickey Madison, de Anora, né, levar, né? Eu diria que, assim, a disputa pelo Oscar de melhor atriz está em aberto ainda. Não dá para cravar, a gente só vai saber na hora, né? Eu acho. E a Ciara está aqui novamente, ó, até mesmo no Brasil estamos vendo uma onda enorme de conservadorismo e da ascensão da extrema-direita. Claro, né? Enquanto a esquerda também não aprender a fazer a sua lição de casa, a gente vai ficar na mão dessa galera, né? Mas isso são outros 500 aí, né? Isso dá margem para outras discussões. Doni, Ariane, eu ia mesmo perguntar para vocês, né? Falamos bastante sobre Ainda Estou Aqui, mas do que vocês assistiram, né? Do que vocês puderam acompanhar, o que vocês destacariam? Falaram da Substância, falaram do Brutalista. Se vocês puderem comentar um pouquinho, né? Para além do Ainda Estou Aqui, o que impactou vocês esteticamente? A Substância eu não vi no cinema. Acho que é um filme que tem que ser visto na telona grande. Tá? Mas, de fato, logo no início, tu vê, ele é muito bem filmado. Né? Não é o meu gênero de terror. O final, para mim, é difícil. Eu até entendo o produtor que diz para ela, assim, para a diretora, vou cortar esses teus 20 minutos finais aí. E ela diz, não, eu não aceito, e foi lá, editou o filme. É um filme de terror corporal, é um tema que é difícil. Eu sei de muita gente que não conseguiu ver e que saiu do cinema, né? Mas o tema dele é muito importante, né? Esse culto à imagem, essa coisa da dificuldade das pessoas envelhecerem, aprisionadas nos padrões de beleza, usando substâncias ocultas, procedimentos mirabolantes de risco, né? Acho que é uma crítica a essa sociedade que está doente por status mesmo, né? Essa questão narcísica, tem muito ponto que ela toca importante, e é um filme muito bem feito, e o trabalho dela é muito bom. Só que ela divide, como o filme é isso, assim, ela vai replicar o corpo dela, né? Vai ter uma versão mais jovem, ela divide a tela com uma outra atriz, que também é o que acontece na Emília Pérez, e Ainda Estou Aqui, ou em Anora, nós temos a protagonista do início ao fim do filme na tela, né? Isso, para mim, faz muita diferença. Eu até não entendo bem, viu, Doni, esse limite, assim, como é que... Porque, para mim, parecem duas protagonistas, né? Para mim, por exemplo, Emília Pérez, para mim, a Saldanha, ela, para mim, parece a protagonista, é ela que está no início e no fim do filme. Emília Pérez é um caso à parte. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre mais impressões, e eu espero que o YouTube acabe não derrubando a nossa live quando eu colocar minhas opiniões sobre Emília Pérez aqui, mas tudo bem. Ariane, mas assim, a substância também toca no etarismo, né? Essa medicina cosmética, me pareceu uma denúncia, né? As pessoas, esses limites corporais e emocionais que as pessoas cruzam por um padrão de beleza, né? Tem muito machismo no filme também, né? A mulher objetivada, né? Eu posso falar, o Dennis Quaid mostrou que ele envelheceu um excelente ator. Ele sai daquele registro. Maravilhoso naquele ator. Dá nojo ver ele naquele Exatamente. filme. Exatamente. Dá mais nojo ver ele comendo aqueles camarões ali do que quando a atriz se desintegra. É grotesco, né? É horrível, né? Mas assim, ó, Brutalista, 10 indicações, né? Não, que filmaço. Aí eu gostei muito do Conclave também. Tá? Conclave é excelente. Conclave é filmaço também, né? Tomara que não, mas eu acho que, de novo, a sincronicidade, né? Daqui a pouco é capaz da gente ter outro Conclave muito próximo aí, daqui a pouco, né? Sim, infelizmente. Sim. Os Simpsons previa isso, não foi, Doni? Simpsons previa Os Simpsons previram tudo, cara. Previram 7-1 do Brasil. 2025. Parece que sim. Também. Mas eu ia dizer isso, Ariane. Eu achei Conclave um filme, um roteiro, atuações maravilhosas. A direção de arte é linda.
sabe? O problema Também de tem que ver no Conclave... cinema, tem que ver no cinema. Tem que ver. Também, para sentir tudo aquilo, aquelas cenas, né, que tem aquelas... que ele trabalha com a cor, aquela sensação de confinamento que tu vive junto no filme, tudo é lindo, figurino, e as interpretações, essa questão do jogo político ali, né? Essa coisa que a gente poder espiar como é que se dá essa votação, mas é um filme... Ariane, você tá reticente, eu acho que é exatamente por uma coisa que eu ia falar. Qualquer coisa que a gente fale de Conclave aqui, vai rolar spoiler. Então... não, mas eu não vou falar do final. A viravolta que ele dá é maravilhoso. Não vou dar spoiler, não. Não vou. É um filme difícil de comentar no calor do momento, ele né? Mas é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tu mantém a tua atenção do início ao fim. Né? É bem o que a Isabela Boscov disse. É entretenimento. Entretenimento, né? Porque os filmes estão pesados esse ano. Tá? Olha... A Garota da Agulha, eu não sei. Eu tenho maravilhoso. Uma amiga disse para mim, tentamos ver 3 vezes, aí a gente parava e não aguentava. Não, maravilhoso. Aí eu já saí do cinema angustiada por tanto filme, né? Olha, eu vou te dizer, então é bom, assim. A Garota da Agulha é um filme que... ele não é um filme que normalmente a academia costuma premiar, o estilo dele, né? A premissa dele, mas ele é um filme que tem tudo para para se tornar um cânon do cinema do século XXI, porque ele resgata toda a estética do século XX, do cinema expressionista na Alemanha, não só nas suas características formais, mas também no próprio conteúdo, né? Não é um filme que me preocupa, a não ser que dê uma zica muito grande, né? Mas não é um filme que me preocupa em relação a Ainda Estou Aqui na categoria Melhor Filme Internacional. É um filme fantástico, mas não é um filme para Oscar, assim. Não é que ele não tenha capacidade, mas o Oscar não costuma premiar filmes dessa complexidade com essa estética, tá? É isso que eu quero dizer. Tá. Eu estou esperando para ver no cinema, Doni. Já podia ter visto, mas... Maravilhoso. Mas é que eu acho que A Garota da Agulha saiu no streaming só, no MUBI, né? Por isso que eu sei que tem, porque poderia ter assistido. E aí ficava mais fácil eu me levantar e parar, como esses meus amigos. Pois mas eu acho que não vai para o cinema, não, viu, Ariane? Eu acho que não vai para o cinema? Eu acho que não, porque estreou na plataforma, né? Então, mas estreou na plataforma, então a gente vive, né, esse momento em que o streaming está brigando com o cinema, né? Talvez a gente veja daqui mais alguns anos a retomada da sala do cinema em detrimento aos streamings, não sei, a gente nunca sabe o caminho que toma, mas a verdade é que desde a pandemia, o streaming, antes da pandemia, o streaming vinha ganhando força e com a pandemia ele se estabeleceu. Então, como é uma produção de MUBI, entrou direto na plataforma, né? Mas, Doni, eu não quero perder que eu estou... Assim como a Substância, né? Tá. Eu não quero perder que eu estou com alguém que entende bastante de cinema para me explicar melhor isso, assim, de que eu assisti o Brutalista na telona, numa boa sala de cinema, pretendo rever, apesar das quase 4 horas, tudo. Com as suas 3 horas e 40 de duração. Tá? Mas eu queria que tu me explicasse melhor como é essa filmagem que diz que estava esquecida desde os anos 60, que né, que ele refilmou, porque eu sei que o Alfred Hitchcock gostava, né, porque foi abandonada porque era muito caro, precisava o dobro de rolo, não sei o quê, mas eu quero que tu me diga, eu vi que era uma coisa maravilhosa, mas eu não sei explicar esse formato, né, que eu sei que é mais horizontal, que fica mais espaçado a tela, e que é mais que a resolução é melhor, mas me explica um pouco, Doni. O Brutalista também é outro filme que vai permanecer para o cânon do cinema do século XXI, tá? Eu tenho certeza disso. O que acontece com o Brutalista é o seguinte: primeiro, a originalidade de se criar uma cinebiografia de um personagem que não existiu. Ou seja, cria-se um personagem para contar uma história de uma geração inteira
a partir de um personagem que é fictício. O Adrien Brody, ele é maravilhoso. Qualquer coisa que você coloca na mão dele, ele transforma em ouro, né? Até em King Kong, que é um filme arrastado, né? O Adrien Brody está lá e salva o dia junto com o Jack Black. Mas eu vou te explicar, não é que eu vou te explicar, né? Não é uma questão professoral, mas é uma coisa que me anima muito falar, porque de fato tem a ver com o cinema clássico, porque primeiro o Brutalista é feito com o sistema VistaVision. O sistema VistaVision, ele não era usado, de fato, desde os anos 60, 70, e alguns diretores, como o próprio Scorsese ou Quentin Tarantino, usam, que é aquela coisa que é quase como se fosse o IMAX hoje em dia. O VistaVision nos anos 60 é o que é o IMAX para a gente hoje em dia. É uma película que ela tem 70 milímetros. Quer ver? Já vou mostrar para vocês. Cadê minha película 70 milímetros? Eu tenho um pedaço aqui, mas eu não sei exatamente onde está. Deixa eu procurar. Achei. Ó, isso é uma película 70 milímetros, tá? Então, veja que ela é muito larga, né? Ela é muito larga, né? 35 milímetros é metade disso aqui, é como se você dobrasse assim, né? Isso é uma película 70 milímetros. Essa película, ela tem maior sensibilidade, né, fotográfica, ela tem um campo maior, né, de enquadramento, ela, portanto, dá maior profundidade de campo. As imagens, elas ficam... as lentes que são utilizadas nas câmeras, elas são, consequentemente, mais potentes. E você tem uma profundidade maior de campo, você tem um sistema de cores mais vivo, né? Não é aquela coisa que você olha e fala assim, não, foi filmado em digital, porque mesmo hoje em dia, a gente olha para um filme que foi rodado numa Blackmagic, numa 4K, 8K, 16K, etc., você sabe que é um filme em que foi utilizada a tecnologia digital. O Brutalista, você percebe a granulação, você percebe a gradação de cores, né? E não só isso, né? Não bastasse essa técnica utilizada, que é uma técnica de ourivesaria mesmo, né? Porque para você usar uma câmera que filma em VistaVision, você precisa ter uma mão de obra preparada para isso, né? É uma mão de obra treinada para trabalhar com isso, né? Não é um operador de câmera qualquer, não estou desmerecendo nenhum operador de câmera, mas precisa ter um treinamento específico para operar a película e muito mais o VistaVision. Não bastasse isso, o diretor ainda opta por recriar o espetáculo dos grandes épicos dos anos 50 e 60, que tinham 4 horas de duração, aí tem lá o epílogo, né? Quer dizer, você tem o sinal na tela te avisando, daqui 10 minutos o filme vai começar. Aí fica a música ali tocando, o pessoal vai se ajeitando nas cadeiras, né? Vai todo mundo se preparando, para ali 10 minutos, apaga a luz, começa o filme. Aí vai. Primeira parte. E o vento levou. Exatamente como E o Vento Levou, meu caro. Você foi preciso aí, porque E o Vento Levou introduz, né, essa dinâmica no espetáculo, na experiência cinematográfica. Quando você chega na metade do filme, você tem o intermission, que é o intervalo. Aí você tem 15 minutos para ir lá, tomar um cafezinho, vai ao banheiro, né, dá aquela acordada, come um negocinho, tal, não sei o quê. Por quê? Porque você sabe que ao voltar desses 15 minutos, você tem mais 1h40, quase 2, né, de filme. Normalmente, nessa troca entre a primeira e segunda parte, que tem o intermission, a história também dá uma pulada, porque aí a gente vai para a psicologia, né? Nós, quando estamos assistindo a um filme, a gente tende a querer completar as lacunas do discurso cinematográfico com a nossa própria percepção da coisa. 15 minutos depois, quando você volta, você já foi ali construindo na sua cabeça aquilo que você considera a compleição,
né, das lacunas até ali. Então, o filme já volta no momento avançado, ele não volta de onde parou, né? Ele deixa você trabalhar com essa imaginação, né, com essa interação que é riquíssimo, importantíssimo para a experiência cinematográfica, e a partir dali você vai até o final e você tem... Então, é um épico, né? É um épico que tenta recriar, e eu acho interessantíssimo, porque é um filme que você tem que ver no cinema mesmo. É uma experiência. Você vai ao cinema para... É maravilhoso, né? Os seus avós tiveram quando eles iam assistir a um filme normal, como Ben-Hur, como Covades, como Os 10 Mandamentos. 10 Mandamentos. E sabe que o diretor, ele disse que ele acredita que tem essa relação entre a psicologia e a arquitetura. Ele deve ter lido sobre isso, tem muita coisa escrita sobre isso. Quem é o diretor, que eu esqueci o nome agora, mas se é o Colbert. Colbert. Então, tem um filme do Michael Haneke, dos anos 2000, chamado Violência Gratuita, que é um filme de dois jovens que invadem uma casa de um casal rico tal, e fazem eles de refém, torturam eles, são dois psicopatas, né? E ele é o mais novinho, o diretor, ele é o ator mais novinho. Olha onde ele chegou, cara, assim, né? Tipo, 25 anos depois desse filme, né? Agora, o tema também eu gosto muito, né? Sensacional. O tema é sensacional mesmo, porque ele vai fazer também uma reflexão sobre o crescimento do antissemitismo, também é uma questão muito atual que ele aborda, essa questão da imigração, né? Como é que os imigrantes são tratados. Então, no filme tem assim, eles estão saindo, né? Sim. Da Alemanha, né? Nazista, então estão desembarcando nos Estados Unidos, e existe aquela promessa, né, de que a América é o lugar da promissão, até a Nova Canaã, né? A Nova Canaã. E é muito interessante a maneira como ele vai abordando tudo isso, né? E mostrando que, de fato, sempre foi muito brutal a vida dos imigrantes, né? Exato. E que as pessoas tinham uma formação sofisticada, mas chegaram lá tendo que fazer trabalho bruto, como trabalhar de faxineiro nas minas de carvão, né? Sim. E a dificuldade... E o cara é formado na Bauhaus. Está cavando carvão e ele foi formado na Bauhaus, ele foi aluno de Kandinsky, de Le Corbusier. Aliás, né? Universidade fechada em 1933 com a ascensão do Hitler, ano da queima dos livros das bibliotecas. Né? Sim, da Noite dos Cristais. A universidade, Então, ele diz que ele quer resgatar isso também, assim, porque a guerra destruiu muitos prédios, interrompeu o trabalho de muitos arquitetos, muitas obras não puderam ser concluídas. Né? Então, ele também procura traçar, através da arquitetura e desse personagem que é arquiteto, né? Essa relação assim Eu me surpreendi muito no bom sentido com esse filme. Eu já imaginava que eu ia gostar, mas assim, até então, depois de Ainda Estou Aqui, A Substância, para mim, era o filme que deveria ser premiado, porque eu também acho que a substância divide opiniões, né? Aquela abre o mar no meio, né? De um lado você tem as pessoas que falam, mas isso é uma diluição de Kubrick com David Cronenberg, e do outro lado você tem pessoas que gostam muito. Eu estou com aquelas que acham que A Substância é um filme que, assim como o Farol, que assim como o Brutalista, que assim como não dá para negar, ele é bem feito, não dá para negar. Vai sobreviver, vai ser estudado daqui a um tempo, né? Até porque se a gente tivesse mais tempo aqui para falar sobre isso, só A Substância dá para a gente falar da questão do duplo, dá para a gente falar da questão dos vários eus que habitam o meu próprio eu. Dá para falar sobre... Se eu não cuidar do meu eu, o malzinho vai tomar conta, né? Exatamente. A sombra toma conta, e eu me torno, né? Eu tenho um surto psicótico e rompo com a realidade. Que é mais ou menos isso que acontece. Destruindo o corpo comendo, destruindo o seu próprio corpo comendo. Exatamente. Tem muita coisa ali. Só A Substância, eu falei para o Vinícius, a gente ainda tem que fazer um programa
programa sobre a substância. Eu sou a favor da gente repetir essa experiência que a gente está fazendo aqui, nós três, só para falar da substância, depois que passar o prêmio, que a gente já souber os vencedores e tal, né? Mas eu acho que o Brutalista, no meu gosto pessoal, superou a substância, depois de edição aqui. É que me toca muito essa questão da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa com aquele, o próprio nome do filme, Brutalismo, né? Que é um movimento arquitetônico que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, construir prédios enormes com concreto, né? Aqui em São Paulo a gente tem o MASP, por exemplo, a gente tem o MUB, que é outro museu. O MUB aqui em São Paulo é um museu subterrâneo, ele é abaixo da terra, todo brutalista, né? Ele é um bunker, na verdade. Então, essa relação que ele traz, né? Que esses prédios depois ali pela década de 50, que muita gente não entendeu e não gostou, que queria que desaparecesse dali, que não existisse. Então, a relação da arquitetura com o próprio imigrante, né? Então, ele diz assim, eu coloco o personagem, o arquiteto ali numa sociedade rural, branca, né? E protestante, e fica claro, tem aquelas frases todo o tempo no filme, nós toleramos vocês, ou quando ele diz, eles não nos querem aqui, né? E, de fato, os americanos não querem os imigrantes lá, e basta ver o que está acontecendo agora, né? Basta ver o que está acontecendo. Então, os dois têm uma relação... Sim, tem uma relação muito atual com o momento, né? Com este novo presidente que também foi lá e disse, olha, só existe dois sexos, o homem e a mulher. Então, isso é. Mas, se vale um consolo, né? Em um mês a popularidade do Trump já derreteu, né? Então, né, isso pode ser um consolo para a gente. Agora, tem uma coisa no Brutalista, uma frase do Laszlo, né? Que é o personagem do Adrien Brody, que eu acho maravilhosa, quando ele está tomando café ali com o cidadão que vai depois contratar. O ricaço, aquele que vai contratar. O ricaço, né, que primeiro dá um esculacho nele, mas depois chama ele de volta e mostra para ele, né, as construções que ele fez, e ele começa a chorar porque ele descobre que elas ainda estão de pé, e ele fala, mas eu pensei essas construções exatamente para isso. Quando tudo for destruído por isso que está acontecendo, as minhas criações elas ainda vão sobreviver. E dá para ver que não é para ele, né? Não é que ele quer se vangloriar que as criações dele sobreviveram. É porque ele construiu algo que pode sobreviver a uma hecatombe, pode sobreviver à guerra, e que significa que é uma arquitetura que pode ser aproveitada, inclusive, para fazer com que seja uma proteção para as próximas gerações. Mas é uma analogia muito bonita também com a psicanálise, porque foi exatamente isso, né? O Freud também é austríaco, também sai, né, ali no último minuto, né? Porque senão também teria parado num campo de concentração, como os personagens desse filme, né? A filha dele, né? Ele teve parentes próximos. As irmãs, né? Sim, as irmãs. As irmãs, a filha não, né? Não, só foi interrogada pela Gestapo, ficou horas lá, que nem a Municipal vai lá no Doicob, ela ficou na Gestapo. Mas as irmãs foram interceptadas, né? Sim, as irmãs, sim. Então, assim, ele também diz isso, assim, né, de que a psicanálise também iria sobreviver a tudo isso. Mas, de fato, olhar para o que a humanidade fez, né, ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu ali com o nazismo, a ascensão do nazismo. Era inimaginável aquilo ali, mas aconteceu, né? Então o filme toca nisso, toca. Agora escutando vocês falarem do Brutalista, a substância, falamos rapidamente do Conclave, ainda estou aqui, né? Eu fico pensando, né? São 10 filmes que tem, claro, a questão política, né? Todos têm um pouco. Todos têm. Contemporânea e da questão do poder. E me ocorreu mais um elemento em comum, Ariane e Doni, a questão das ilusões, né? Da queda das ilusões. Vocês foram falando, né? Esse personagem que vem para viver o sonho americano. Que interessante. E que, de alguma maneira, né, então, precisa se perpetuar pelas suas obras
dos que eu assisti, né, e os outros, até Duna, né, tem uma crítica ali que seria digna de psicologia das massas e análise do eu, né, a questão Sim, da sim. religião, né, me ocorreu que dos filmes que eu vi e pelo que eu li a respeito, todos tocam em alguma queda da ilusão, né? A importância também de se haver, né, com alguma queda dessa ilusão. Enfim, foi algo que eu tive de insight aqui agora escutando Uhum. vocês. E vocês gostaram de Anora? Eu gostei. Então, a Nora, eu Gostei. ia dizer que é isso, é a queda da ilusão já configurada, né? A Uhum. Nora na verdade, a Nora é um filme que fala de uma garota que ela já vive a distopia da vida cotidiana, Sim, ela já entendeu isso, ela já sabe também que tem a é questão assim, dos imigrantes ali, né? Todo mundo é exatamente, imigrante ali, todos são. é, todos, Parece exatamente. É, resignado. É, é. por outro lado, quando aparece a oportunidade dela, de repente, ser confrontada com uma realidade que mostra ela que não, calma, nem tudo está perdido, é mais um reforço de que, calma aí, né? A realidade, ela prevalece acima de tudo. É outra história que, se a gente falar muito, a gente acaba dando spoiler, mas eu digo que a Nora é uma mistura muito gostosa de comédia dos anos 80, né? Comédia adolescente dos anos 80, com uma pitada de Dogma 95, né? É uma salada que, no fim das contas, funciona, sabe? O filme funciona. E a cena final, que eu não vou dar detalhes, é linda, porque do ponto Não, de vista é. psicológico, a cena final é a hora que a ficha cai, né? Uhum. É a hora que o analisando se desfaz na frente do analista. Não sei Não, acho que se está eu estou muito bem. exagerando. Não, está muito bem. Mas também uma crítica à sociedade americana, Com né? Ou a certeza, sociedade, lógico. ou os super ricos, se a gente quiser dizer, aquela futilidade É, toda, né? é, Ou então, é. eu acho engraçado dizer assim, da onde que vem todo esse dinheiro? Ele diz assim, das drogas, Das né? drogas. Não, Vem mas das armas, isso fica Agora, né? caracterizado no começo, né? A gente está falando de um traficante, assim, um Uhum, sim, mafioso russo, né? né? Ariane e Doni, uma das críticas que tem sido feitas à Emília Pérez é essa exotização, vai. É tomar o latino como exótico, né? Tomar o latino de uma maneira estereotipada, né? Mas é É, que o diretor confessou que ele, de fato, não contratou ninguém para fazer a É, pesquisa. Tudo que o Walter fez, né? 3 anos só pesquisando. O Brutalista também levou 7 anos, a mesma coisa que levou o Ainda Estou Aqui para ser feito. Ele confessa que ele não fez isso, não ele não contratou fez o dever de ninguém. casa. isso não Tá esvazia a campanha que estava Não, é parecendo muito claro que favorável? muito você. complicado. Eu acho. Emília Pérez é uma anomalia, tá? Se os irmãos Lumière, que inventaram o cinema 130 anos atrás, estivessem vivos, eles teriam morrido. Eles diriam: olha, eu não inventei o cinema para isso, entendeu? É um filme de mau gosto, é um filme estereotipado, é um filme assim, ele tem uma estetização presunçosa, vazia. Tudo bem, a Zoe Saldanha está ganhando tudo quanto é prêmio e tal. Também não acho que ela é tão boa assim. É um filme. Emília Pérez é tudo que há de pior no cinema, na minha opinião. Tudo que há de pior, né? Assim, e nem como filme musical funciona, porque se você faz um filme. Eu fico imaginando o Jacques Audiard pensando assim: olha que lindo, né? Como eu sou genial. Nessa hora eu vou colocar um número musical dentro de uma clínica de reconfiguração sexual e eles vão cantar uma música que fica dizendo do pênis à vagina, do pênis à vagina, vaginoplastia, vaginoplastia. Sabe? Eu acho que Emília Pérez é um insulto. Inclusive, Olha, o público tá mil ali, a Vinícius. Olha ali, causa. ó. Deu A, certo, Vinícius. Olha ali, ó. Pipocando 500 coisas aí, ó. então, Olha ali, olha ali. Vamos ver. Na verdade, inclusive é aviltante para a causa das pessoas trans, né? Sim. Porque aí você vai estereotipar o México como um narco-estado,
um traficante que quer fazer uma reconfiguração sexual porque ele quer se tornar uma mulher e mudar de vida completamente, mas a gente sabe que do ponto de vista endopsíquico há coisas que a gente não muda na gente, e a esposa dele reencontra ele depois, já como Emília Pérez, e nada, né, não reconhece nada, absolutamente nada. É um filme que, assim, desculpa, eu acho que eu nunca vi um filme de tão mau gosto na minha vida, e olha que eu já vi filme ruim, tá? Olha Pois que eu é, já vi filme ruim. 13 indicações. Pois é. 13 indicações. Eu acho que o mínimo que a academia deve fazer é pregar aquela peça, né? Que já aconteceu outras vezes, que o filme tem, sei lá, 10 indicações e não ganha nada, né? E vira a grande humilhação daquela temporada. Eu acho que é um dever moral da academia fazer isso com a Emília Pérez para dessacralizar uma obra que, para mim, é menos que pífio, entendeu? Todo ano tem uma grande obra, assim, né? De muitas indicações esnobada, né? Você citou o Sim. Scorsese, né? Tá aí. Muito bem. Bom, ó, Ariane, Doni, a gente poderia ficar aqui, acho que a noite toda falando dos filmes, né? Sem Porque dúvida. é maravilhoso, é uma delícia, né? Enfim, eu gostaria de agradecer muito a companhia de vocês, até colocar assim, abrir um espaço para vocês fazerem de repente considerações finais, né? Eu acho que o barato da gente estar aqui falando dessas obras, dessas 10 obras, né? E de tantas outras, é a prevalência, né? A permanência da arte, né? Que a gente possa preencher, digamos assim, né? A nossa vida, a nossa existência com arte, com poesia, com literatura, me parece essencial nesses tempos tão áridos, né? E me parece que é impossível você passar por esses filmes de modo indiferente. São filmes que, no mínimo, vão provocar algum efeito na gente, né? Então, Sem esse é o dúvida. papel da arte. A arte segue dizendo o que ela tem para dizer, segue provocando, segue interpelando. E que vocês estejam aqui nessa noite, eu acho que é um emblema disso, viu? Diga lá, Ariane. Agora é aquela hora das considerações finais com o jabá, né? Diga onde é que a gente encontra o seu trabalho, enfim, Tá. né? Não, o Vinícius, no início, falou de um curso que eu vou dar agora, logo depois do Carnaval, no EPPA, sobre o estudo da casa, né? Eu acho que são uns 8 encontros que eu tenho com vocês, partindo desse livro, que é uma publicação recente, né? Mas essa ideia de que na casa está posta em cena o funcionamento familiar, né? E que é onde acontece a nossa vida interior, essa ideia aí, como tu diz, que o dentro e fora, né, não existem, eu sou a casa que eu habito. Mas também tem outros conceitos importantes, eu acho, né? O Doni estava falando assim de que, às vezes, né, o lar é uma coisa, mas tu pode morar numa casa que não é tua casa, né, e tu até acha bom quando vai embora. Então, tem alguns conceitos que vêm da arquitetura, por exemplo, dos não lugares, né? Alguns conceitos assim que eu acho que são importantes, que podem nos ajudar na clínica, mas a ideia do livro, a ideia do curso é porque nós passamos a fazer os atendimentos online, né, Dona? Entramos para dentro da casa das pessoas. Então, acho que estudar um pouco mais sobre esse sentido simbólico, relacional e afetivo das casas, neste momento, vem bem, né? E então é isso que eu vou estar trabalhando. É um curso aberto, embora ele tenha, claro, um enfoque clínico, por ser dentro de uma escola de psicanálise. E também convido para quem quiser continuar discutindo cinema, né? Amanhã eu vou continuar conversando sobre o Oscar, de uma maneira mais solta, assim, um pouco, e vou iniciar, então, essa oficina que eu venho ministrando há bastante tempo com o filme Ainda Estou Aqui. Então, fica o convite, e eu vou gostar muito que eu possa, de alguma forma, estar de novo nesse teu espaço, Doni. Vai ser um prazer. Com certeza. Eu agradeço, né, a oportunidade. Eu agradeço, primeiro de tudo, a sugestão do Vinícius, porque
Isso tudo que a gente fez aqui nos bastidores, Vinícius, eu já vou te mandar umas intimações aí para você e para a Ariane, entendeu? A gente vai conversar aqui quando a transmissão terminar, mas eu quero, obviamente, aí agradecer ao pessoal, pedir desculpa por não termos conseguido ler todos os comentários aqui no ar, né? Mas, de qualquer maneira, essa live continua gravada, né? Vai ficar no canal, vocês podem reassistir quantas vezes for, mandar para os seus contatos, compartilhar bastante, né? E dizer que no domingo, dia 2, eu vou participar da cobertura do Oscar no canal Meu Tio Cinéfilo, que é um canal que eu já participo há 3 anos fazendo essa cobertura, né? E comentando os filmes e tal, vocês vão poder ver um pouco mais. E estaremos ali na torcida, né? Então, quem sabe a transmissão não vai virar uma grande celebração, assim, a lá Copa do Mundo mesmo, com rojão, confete, serpentina, né? Copa do Mundo, Carnaval e Oscar, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, e dizer que foi muito rico para mim receber a Ariane aqui, por sugestão do meu querido Vinícius, e convidá-los, né, obviamente, para dar uma olhada nas playlists aqui do canal, para se inteirarem dos assuntos que já tratamos, das participações do Vinícius, que já esteve aqui outras vezes, porque o Mateia de Ideias é um canal que discute arte e cinema, junto com psicanálise, com filosofia, enfim, é um canal transdisciplinar. Nada mais gostoso do que a gente discutir assuntos diversos à luz da interdisciplinaridade, né? Fantástico, fantástico. Doni, muito obrigado, Ariane, mais uma vez, né, em nome da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, eu agradeço, né, a Ariane e o Doni são nossos professores, o pessoal que está nos acompanhando aí também, fica o convite para vocês conhecerem a escola, nos sigam aí nas redes, né, a EPPM, que tem, além de cursos de pós-graduação em psicoterapia psicanalítica contemporânea, vários mini cursos, dentre os quais esse que a Ariane citou, né, da Casa, um estudo psicanalítico, filosófico e literário do Habitar. Temos cursos para iniciar agora em breve. Olha lá, a Ariane mostrando o livro, belíssimo livro, está aqui do meu lado, próxima leitura. Temos um curso belíssimo que vai ser inaugurado em breve, de psicopatologia psicanalítica, uma imersão teórico e clínica, né? Enfim, a escola tem um cardápio vasto de possibilidades com professores do quilate da Ariane, do Doni, e vai ser uma alegria, né, que vocês possam conhecer esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí há mais de 15 anos, tá certo? Então, dito isso, eu só tenho a agradecer, né, essa companhia viva. Ariane, Doni, um barato. Gostaria de fazer muitas outras conversas com vocês sobre os filmes clássicos, sobre os filmes, né, canônicos aí, enfim. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, viu? Uma ótima noite e boa noite, gente. Possa celebrar no domingo. Vamos, com certeza. Valeu. Um abraço, gente. Vou conversar com o pessoal aqui nos bastidores e para vocês, boa noite aí, boa semana. Valeu, obrigado.